A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas e de interesse cultural do país. Entre junho de 2024 e setembro de 2025, o Fórum Brasil tem dado continuidade ao seu roadshow nacional. Com o apoio dos setores público, privado e acadêmico, está realizando a Agenda Cidadã de promoção do turismo histórico-cultural no Brasil, que pretende valorizar, apoiar e incentivar as ações que promovem a recuperação urbana nos centros históricos das cidades brasileiras. Em 2023, no segundo encontro nacional do Fórum Brasil, as experiências de Ouro Preto, Paraty, Recife e São Luís do Paraitinga puderam ser compartilhadas. Em outubro deste ano, a cidade de Santos, dona de um dos mais ricos patrimônios históricos culturais do Brasil, receberá no Parque Valongo mais de 44 cidades históricas para o terceiro encontro nacional. Um espaço recuperado pelo Porto de Santos, um dos mais importantes da história do Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada, ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Afinal, a cidade pertence a nós, a cidade pertence a você. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Hoje no painel de Agenda Turismo, contagem regressiva, faltam 2 dias para o encontro da etapa regional do Fórum Brasil em Porto Alegre. Daqui a 2 dias estaremos em Porto Alegre, estarei lá com a Selma e com a Roberta, nosso time estará lá agitando o Roadshow Nacional, que acabou na cidade de São Paulo, agora vai para Porto Alegre, depois a gente vem para o Encontro Nacional, também contagem regressiva, daqui a 15 dias o Encontro Nacional aqui em Santos. Para começar a agitar o nosso público, começar a trabalhar esses temas, nós estamos recebendo, eu, a Roberta e a Selma, a Silvia Lopes, que é especialista, trabalha empresária nessa área de projetos incentivados, projetos culturais. Para voltar a falar mais uma vez disso, Silvia Lopes, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, espero que eu possa contribuir um pouquinho, passando um pouquinho do que eu aprendi e do que eu faço. Vai ser muito interessante para a gente e para o nosso público. Quem apresenta primeiro? Primeiro a Selma, né? Selminha, boa noite, muito obrigado. Você, comentarista, faz tempo que não vem nesse painel. Boa noite, faz realmente muito tempo. Faz tempo que não tem pauta de turismo, né? Você está mais calma agora? Você está te achando muito tensa mais cedo. Está chegando o evento, né? Isso, né? Fica apreensiva. Mas já deu tudo certo. Poucos dias. Roberta Stock, a apresentadora principal desse programa. Eu sou apenas um coadjuvante aqui, no meio dessa... Né? Opa, Max... obrigado, Max. Aqui. Roberta Stock está aqui, na retaguarda, garantindo, né, a competência desse programa. Robertinha, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Selminha. Bem-vinda, Silvia. A Selma está sumida, você sabe por quê, né? Que a gente está dando muito trabalho para ela, coitada, está aí na reta final do dia 15, 16, 17 aqui no Valongo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é o momento. Então, bem-vinda, meninas. Vamos começar? Vamos embora. Silvia, eu não vou nem olhar essa pauta aqui, querem tudo muita camisa de força em mim, eu vou falar desse negócio sem pauta mesmo. Fala um pouco o que você faz, conta um pouco da tua história. A gente já falou de projetos incentivados aqui, mas eu queria, acho que o público quer conhecer um pouquinho a tua história. Vamos lá, eu sou assistente social, então minha missão é contribuir de alguma forma, né? Então, nos últimos 10 anos eu me dediquei a entender um pouco mais o universo de poder transformar sonhos em realidade. Então eu entendo as entidades, o que elas têm o desejo de poder fazer, eu transformo isso num projeto e viabilizo através da captação de recursos públicos e privados. Então, na última década, me dediquei a isso. Então, fiz várias formações, pós-graduações e cursos e treinamentos para poder entender um pouquinho como que é esse cenário e o quanto ele está mudando tão rapidamente ao longo dos anos. Né? A tua área original, então, o teu setor original foi a assistência social e você enxergou na área de projetos incentivados uma oportunidade para alavancar melhor esses projetos de auxílio. Né? Exatamente, porque assim, eu vim de uma entidade de socioaprendizagem
E ele tinha muita dificuldade de captar recursos. E eu não queria ser uma assistente social que só ouvia os problemas, eu queria fazer parte da solução dos problemas. Como que eu posso contribuir, em vez de só ouvir? Falei, bom, vamos buscar recursos para poder ajudar a resolver esses problemas. Então, eu escrevi projetos, é a maneira de poder realmente transformar sonhos em realidade. Veja que interessante, né, Selma? Estou achando você tensa ainda. Vou ficar pegando no seu pé, não fique tensa. Eu tô tensa. Isso, sorri, assim que é melhor. Veja que interessante o que ela está falando agora. Eu sempre falo isso aqui no programa. Onde tem problema, tem uma solução. Sempre. Eu fui consultor boa parte da minha vida. Eu ainda brincava com os meus amigos, com os meus sócios, falava assim, toda vez que alguém me ligava com um problema, eu falava, opa, vou ganhar mais um dinheiro. Porque alguém vinha com um problema e se ele estava me ligando é porque eu tinha alguma solução, certo? Penso da mesma forma. É um olhar diferente, né, Selma? Exatamente. Quando você vê problema, você já pensa logo numa solução e, obviamente, ela sempre tem. Senão ninguém resolveria problema nenhum na vida. E a economia criativa, ela funciona assim, ela funciona a partir de um olhar, digamos, um olhar de solucionador das coisas, né? E criando dinheiro do nada, eu sempre falo isso. O Fórum Brasil, que quem acompanha aqui viu, a gente falou agora há pouco, ele tem essa concepção, né? Muita gente sempre olhou para os centros históricos como regiões degradadas, prédios velhos, áreas abandonadas, que ninguém mais quer saber, mas a gente tem insistido de que se você tiver o olhar correto sobre essa realidade, sobre esse território, você pode, com um pouquinho de criatividade, criar dinheiro aparentemente do nada, mas não é do nada, porque tem muita coisa ali. Roberta, para de ficar fofocando aí e participa da conversa com a gente. Você está falando com quem aí? Eu não estou falando, eu estou prestando atenção e dando uma olhada na pauta que você não quis ver para ver se você Eu quero ver a pauta. Hoje eu vou ficar brigando com vocês. Eu vou olhar a pauta então. Então aproveita agora e vê o que você quer falar com a Sílvia. Eu quero porque quando eu conheci a Sílvia e ela abriu foi até antes de conhecer a Selma. A Selma, agora eu estou aprendendo muito com ela. Mas quando eu conheci a Sílvia foi justamente através dessa fala dela de realizar sonhos através do conjunto, né? Porque quando você escreve um projeto, você está realizando um sonho não só de uma pessoa que quer passar alguma coisa para frente, mas de todo mundo que vai ser beneficiado por isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que funciona na prática. Tem um sonho, eu quero fazer um projeto, sei lá, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, nem um projeto ainda, porque ainda não está na ideia do projeto, né? Eu tenho um sonho de repente, ensinar a minha maneira de costurar para todas as pessoas. Como que funciona isso? Vamos lá. Então, primeiro eu faço uma reunião para poder entender como viabilizar isso. Então, a gente vai transformar o seu sonho num projeto. Então, assim, o que é fazer costura? É para quem? Vamos entender primeiro qual que é o público que você quer atender, qual que é o cronograma, quanto que você vai gastar para poder executar isso daí. Então, primeiro a gente transforma esse seu sonho em um projeto de forma estruturada. Porque quando a gente está só no mundo das ideias, a gente não consegue viabilizar. Então é importante a gente poder entender como construir isso. Então a primeira parte é essa, numa boa reunião a gente poder entender qual que é esse sonho e construir ele de uma forma organizada. E eu criei uma metodologia chamada Tripé do Sucesso. O que vem a ser isso? Primeiro, uma introdução que cativa. Então é um nome que chame a atenção e um objetivo claro, que a pessoa consiga ler e ter vontade de conhecer esse projeto. Um desenvolvimento que convence, onde eu falo o que eu vou fazer de fato. Então, qual que é a metodologia utilizada, qual que é o cronograma, quem são os profissionais que vão fazer parte dessa equipe e a conclusão que fideliza. Então, com essa conclusão, qual que é o orçamento, como que eu vou prestar conta, como que eu vou comprovar que eu realizei o impacto social desejado. Então, com isso, eu consigo transformar a ideia num projeto de fato e aí sim, estando pronto, a gente vai para a segunda fase, que é buscar os recursos. Então, através de editais públicos e privados, eu busco a viabilização desse projeto. Muita gente não tem noção da importância de ter projeto, né? Essa palavra ficou tão genérica que as pessoas acham que qualquer ideia colocada no papel é um projeto. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Projeto, ele segue, de maneira geral, 3 regras básicas, né? Ele precisa de uma definição clássica de qualidade, digamos assim, o objeto do projeto, né? Assim, qual é a qualidade que você vai entregar para você poder identificar o objeto da entrega. Ele precisa especificar prazo e preço. Tem que ter esse tripé. O que você vai fazer, com quanto você vai fazer e em quanto tempo você vai fazer.
parece simples de entender, mas muita gente acha que botou no papel ali é projeto. Eu tenho né, que eu falo Luxemburgo, eu tenho um projeto aqui, mas elaborar projeto é uma coisa de profissionais, né? Não é qualquer um que faz isso, né, Selma? É muito difícil. Na verdade, você tem que ter uma lógica para escrever, então você tem que ser muito sucinto e quando a pessoa lê o objetivo ali em cima, ela já tem que entender do que é o seu projeto, porque ela não vai ficar lendo 50 linhas para entender no final o que você quis dizer. Então tem que ser rápido e sucinto. Então você tem que colocar objetivos específicos, justificativas e a conclusão, que é para fechar de tudo aquilo que você começou. Senão a pessoa que está lendo, ela desiste e você nunca tem um projeto aprovado. Falou do que ela faz bem, ficou até melhor, ficou até mais leve, tá vendo? Aí ela falou da, né? Até sorriu. Exatamente. Tirou aquela nuvem. Eu demorei uma década para poder chegar nessa metodologia. E essa metodologia fez toda a diferença, porque antes eu conseguia captar recurso, né? Mas de forma mais esporádica. Quando eu criei a metodologia e entendi, primeiro a gente tem que ter um projeto, depois buscar o recurso. O grande erro das pessoas é que elas vivem em função do digital. Elas encontram uma oportunidade, saem correndo, falam, não posso perder como se fosse a única chance da vida. E aí ela faz com pressa e acaba perdendo atenção aos detalhes. Né? Então a gente acaba perdendo por pouca coisa, porque eu não fiz um bom orçamento, porque eu não criei um bom portfólio. Então hoje eu não vivo em função do digital. Eu só começo a pesquisar no digital quando eu tenho o método pronto. Então ele está pronto, ele está estruturado, agora sim, vamos buscar recursos. Quando eu inverti isso, tudo mudou. Começou a fluir melhor. Tudo. Muito bom. No último ano eu consegui captar mais de 3 milhões de reais e eu tenho hoje 136 entidades parceiras. Então as coisas estão caminhando. Não, excelente, muito bom. Esse é um detalhe que a gente não pode deixar de notar, né, Silvia? Porque é verdade, quando você vai buscar uma roupa, a roupa tem que caber primeiro no nosso tamanho e depois para o objetivo daquela roupa. Se eu vou para um casamento, se eu vou para uma atividade social, para o trabalho, se eu vou para a praia, vou para a academia, né? Não é querer que uma roupa da academia se adapte a um casamento ou vice-versa, né? Você está séria, assim, agora que a Selma está, né, leve, você está com essa cara séria? É porque eu vou quebrar o protocolo. Não, hoje eu estou assim, eu estou brincalhão hoje. Então, hoje eu também vou quebrar o protocolo, porque já que você falou que o programa é meu, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu queria que você explicasse um pouco, porque assim, tem gente nova chegando aqui no canal, a gente está sempre renovando, está trazendo sempre pessoas novas para cá. Eu mesma, antes, não conhecia o canal, então toda a informação que está vindo para cá está abrindo para um público diferente que quer entender um pouquinho do que é o projeto, né, o nosso projeto aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que a cultura pode ser usada como ferramenta de transformação social e de fortalecimento da identidade local. Porque acho que você trazendo isso vai trazer clareza do que é o Fórum Brasil e o que é o protagonismo cidadão para os novos que estão chegando. Eu acho que é quebrar protocolo. Eu acho que para interagir com a Silvia aqui, eu acho que é interessante a gente estar conversando com quem está assistindo mesmo, né, Silvia? Porque a Alberta teve uma malícia positiva para fazer isso aí, para a gente trazer um contexto aqui. A cultura, ela é a base de qualquer sociedade e a gente foca no fortalecimento das culturas locais, mas entendendo que um país é formado por uma rede de várias culturas locais. As culturas locais se associam e fortalecem o nosso sentimento de pertencimento, de patriotismo, de cidadania, né? Então, quando a cultura ela é fortalecida, você fortalece a economia local, porque você começa a estabelecer também uma relação de exploração da tua vocação econômica. Então você consegue transformar aquela região, aquela cidade, numa cidade que a gente chamou de antifrágil, né? A antifragilidade da cidade é a cidade que consegue resistir a grandes solavancos da economia, pacotes econômicos, né? Agora crise geopolítica. Quanto mais antifrágil é uma cidade, mais ela resiste aos problemas. E nada melhor, nada mais antifrágil do que um projeto que valoriza a cultura local como objeto de transformação, como a Roberta bem lembrou agora. O protagonismo nasceu assim. A partir daí, a gente foi conhecendo parceiros importantes. Eu conheci a Selma assim, através de um outro parceiro nosso chamado Zé Luiz Blanco Lourenço, e vários outros que entraram no projeto. Agora que você está entrando conosco também, espero com uma parceria profícua daqui para frente, né? Não sei se eu fui prolixo, se eu entendi demais, mas essa era uma ideia aí. O que você acha de tudo isso aí que a gente comentou?
Eu acho que assim, a cultura está cada dia sendo mais valorizada, né? Só que as pessoas elas ainda não entenderam ainda como navegar nesse universo de captação de recursos. Então ainda acontece dos grandes receberem e os pequenos ficarem lá, vivendo de doação e voluntariado. E é isso que eu busco, sociabilizar essa renda que é para todos, né? E a cultura é onde mais tem dinheiro, né? Então o governo federal lançou o Plano Aldir Blanc, que são 15 bilhões voltado para a cultura, então isso está ajudando bastante, mas ainda falta esse preparo. Então, mas é muito relevante esse olhar, né, de valorizar a cultura e de fortalecer a comunidade em si, de todas as cidades, né? E a importância do turismo, da cultura no turismo, para o turismo de valor agregado, Selma? Porque o turismo, ele sozinho, turismo, na verdade, se ele ficar, você viaja e volta, você viaja e volta, você recebe, ele não tem valor nenhum, assim, valor agregado, como a gente fala. Se você junta com a cultura, então você resgata a tradição daquela comunidade, você cria roteiros de experiência, então você coloca muito mais valor e para o turista cultural isso é muito mais importante do que ele ali tomar um café ou ele ficar no hotel e ir na praia. Isso não traz tanto recurso para a cidade. À medida que você envolve a comunidade, você cria roteiros culturais, onde a pessoa vai ter aquela vivência diferente, ela vai entender como que aquele povo vive, o que ele faz, o que ele come. Então, você valoriza o artista local, você valoriza o guia de turismo local, você valoriza a gastronomia local. Então, tudo aquele movimento é muito maior do que o simples fato de viajar por viajar. Então, são coisas bem diferentes e que traz muito mais valor para quem está trabalhando, para quem está ali, porque quando você envolve toda uma comunidade em qualquer projeto, eles se sentem valorizados. Então, a forma com que eles vão trabalhar, se dedicar, é diferente de quando você nem olha para eles. Então, para a maioria das pessoas que não estão envolvidas dentro de nenhum contexto, de nenhum roteiro, de nenhum projeto, você é mais um passando. O turista, no caso, é mais um passando. Quando você passa a envolver, então é diferente até a forma de receber, eles vão procurar entender, estudar mais para poder receber sempre melhor. Então, isso movimenta muito mais do que só o ato de ir e vir. É o pertencimento, né? Quando você se sente pertencente Sim. da comunidade, pertencente de algo que está ali, dá muito mais sentido para todo mundo, né? Eles ficam mais orgulhosos, né? Nossa, eu fiz... eu já cheguei em vários locais onde eu fiz projeto e fui implantar o projeto, que as pessoas falam, nossa, mas fui eu que fiz tudo isso, que lindo! E aí você vê todo mundo interessado em querer aprender, em se envolver, e se interessar por tudo aquilo que está acontecendo na cidade. Ao invés de você só passar, muita gente recebe mal, olha de cara feia, ele não se sente dentro daquele lugar que teoricamente é o lugar dele. Então, é você trazer as pessoas para dentro da onde elas já estão. Só que elas se sentem totalmente um peixe fora d'água. Porque a cultura ela é muito abrangente, né? A gente esquece disso, né? A gente pensa que às vezes cultura é teatro, dança, mas a culinária é cultura. Os espaços, eles são culturas vivas, né? E quando a gente consegue integrar num único projeto, como o seu, tudo isso junto fica extremamente mais rico. Nós estamos falando, por exemplo, dentro do fórum, a gente está colocando a possibilidade de fazer com que quem vem de fora vá visitar a cultura caiçara, por exemplo, desde que a gente tem embarcação para isso, né? Visite comunidades ribeirinhas lá na Ilha de Ana, lá tem gastronomia local também. E realmente países europeus que conseguiram, não só europeus, mas de outras culturas, hoje na Ásia é muito comum isso também, né? Alguns países ali do sul da Ásia fazem muito esse tipo de roteiro cultural que atrai as pessoas, né? Atrai as pessoas para conhecer algo diferente, fazer algo diferente. Mas eu queria voltar para a questão do projeto, Silvia. Quais são os desafios que quem quer empreender nessa área, por exemplo, ou colocar uma ideia para funcionar, tem encontrado? Quais são as barreiras que a gente precisa entender para conseguir superar? Bom, eu sempre digo que são 3 principais desafios que eles enfrentam. O primeiro é transformar a sua ideia num projeto. Né? Isso eu já falei como que eu faço, qual a metodologia criada. Tem que ter qualidade, preço e prazo. Exatamente. A segunda parte, acho que é a mais difícil de todas, é encontrar onde estão as oportunidades escondidas. Essa é a maior barreira. E por muito tempo, eu vejo o cenário mudando,
Porque antes era muito comum as pessoas escreverem lá na Lei Rouanet e irem nas empresas. Tinha aquela lista antigamente de 100 milhões de empresas que podiam contribuir, ficar lá mandando um monte de e-mail, tentando marcar uma reunião para poder pegar a verba. E hoje em dia isso está mudando, o cenário está mudando. Hoje as grandes empresas, elas quase não fazem mais essa doação direta. Doação não, a palavra correta. Destinação, né? Elas fazem editais próprios. Então, quando você manda os e-mails, tenta marcar reunião, fala assim, olha, meu edital vai sair em outubro. Fique atento nas redes sociais. Mas como você conseguir ver tudo isso? Né? Então, antes eu tinha uma equipe que ela fazia só isso. Mineração digital. Ficava todos os dias buscando no Google, em alguns sites que faz essa divulgação. Só que o que acontecia? Geralmente o edital, ele tem 30 dias de duração, em média. Quando você encontra, está muito em cima, não dá tempo. Então, se você não tem o projeto pronto, você perde aquela oportunidade. Então, a maior dificuldade das pessoas é encontrar essas oportunidades. Esse é o maior desafio. E o que eu fiz para poder resolver isso para quem eu atendo? Eu criei um aplicativo chamado Capitaí, que ele faz justamente isso, ele faz essa mineração dos editais. Então ele centraliza num único lugar todos os editais, todos não, mas a grande maioria dos editais públicos e privados, nacionais e internacionais. Então hoje eu consigo num clique olhar que hoje, exatamente hoje, nós temos 392 editais abertos para a área de cultura. Então assim, tem muita oportunidade. Quando a gente consegue entender a grandiosidade desse mercado, desse cenário, a gente para com aquela coisa da urgência, de eu tenho que fazer aquela ali, senão não vou ter mais aquela chance. Tem muita coisa. Se não for esse, tem outro. Então é se preparar para poder navegar nesse mar de oportunidades. E a terceira coisa, não menos importante, mas que muitos esquecem, a importância da prestação de contas. Porque muitos deles não estão acostumados a fazer, faz, e acham que tirar foto é o suficiente para poder registrar que fez. Infelizmente, já conheci entidades que foram obrigadas a devolver o dinheiro porque não conseguiu prestar conta da forma adequada. Então, esses são os 3 principais desafios que as pessoas enfrentam para poder fazer um bom projeto, começo, meio e fim. E como é que a gente está enfrentando isso? Capacitação, além do que você falou, você criou um método, mas tem entidades propondo capacitação para isso, né? Treinamento mesmo, pegar o manualzinho e ir para o beabá e para o dia a dia, isso funciona também, né? Sim, eu ainda vejo assim, muito separado. Então, uma capacitação ensina a escrever, aí você aprende a escrever. Aí, mas fica faltando, como que eu vou buscar? Aí tem uma empresa que consegue ir lá e buscar a captação, mas aí acho que falta o começo, meio e fim. Acho que uma capacitação de uma forma mais integrada, mais completa, para que eles realmente consigam começar e terminar. Mas a capacitação é fundamental. Uma visão mais holística, né, do negócio. Exatamente. Na verdade, eu já vi empresas que pegam editais para poder ensinar as pessoas a captar recurso. Então, do edital, ela faz o edital dela. Ela pega e ensina as pessoas a captarem, mas aí fica só naquilo. Você faz assim, 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 mas não tem o fim, né? Ela só ganhou dinheiro para fazer isso, então ela pega o dinheiro e faz. Então, eu acho que para facilitar para a maioria das pessoas, o que falta é as empresas deixarem mais claros, a lei ser mais clara para todos e chegar para todos, porque quem não está interessado, quem nunca pensou em fazer um projeto, ele nunca vai procurar edital, ele nunca vai procurar formas de qual a lei que incentivo, o que eu posso fazer, se ele não já tem essa ideia. Então, eu acho que falta deixar mais claro para as pessoas, principalmente da área cultural, que elas têm oportunidades e basta ir buscar. E a informação ser mais fácil delas entenderem também, porque muito termo técnico, muita coisa, a maioria das pessoas elas não entendem. Então, elas começam a ler aquilo ali, elas desistem, porque não são todos que têm a informação de que tem alguém que pode escrever o projeto para eles, tem um lugar. Então, é difícil, essas informações são difíceis das pessoas comum entender. Se ela não está ali ligada naquele meio ou conhece alguém, ela não vai entender e não vai conseguir fazer, não vai conseguir escrever. Então, precisaria ter mais informação e a informação ser mais fácil para chegar onde realmente precisa. Perfeito. E quando perfeito. a Selma fala assim, as pessoas comuns preencherem e aplicarem um projeto, eu estou aqui pensando que geralmente, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu faço atendimento com o financeiro, que é uma coisa mais exata, quando eu atendo artistas, geralmente é muito mais difícil, porque eles são abstratos. Então, olhar para um projeto, olhar para
para uma regra é mais difícil do que, de repente, assim como para mim é muito mais difícil encenar uma peça. Eu vou conseguir, mas né, com mais dificuldade. Eu acho que assim, a linguagem ela tem que ser clara para quem precisa ler. Senão você não vai falar nada com nada. É a mesma coisa você pegar o juridiquês de advocacia. Você vai falar, tá bom. E? Então, eu acho que esse tipo de informação ele tem que ser mais acessível para todos. Independente de ser alguém com nível superior, enfim, não interessa. A pessoa tem que pegar aquilo ali e ela tem que entender que ela precisa fazer um projeto objetivo, ela tem que escrever, ela tem que justificar e ela tem que prestar contas depois. E de que maneira ela tem que fazer a prestação de contas. Porque senão, ou desiste, por isso que às vezes sobra muita verba, porque a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Então, se tudo for mais claro e transparente, para todo mundo entender, eu acho que é muito melhor e muito mais pessoas vão conseguir acessar os recursos. Só para concluir, tem uma coisa que eu falo todo dia, em todo atendimento que eu falo. Meu sonho de consumo é ter um edital padrão. Porque daí todo mundo ia entender, eu ia ensinar uma vez para todo mundo, ia desenhar, fazer um passo a passo, elas conseguiriam fazer. Mas os editais, eles são muito diferentes um do outro, muito específicos. Então, cada vez que eu acho, agora eu entendi o que precisa, aí eu pego um que pede mais uma certidão, mais uma declaração, mais uma coisa diferente, e isso dificulta muito, principalmente para quem não consegue fazer, não tem experiência. Quem tem, já é difícil se adaptar, sempre tem uma coisa nova sendo criada, né? Então, e realmente... as planilhas? Então, já que vocês estão tocando nesse assunto, era bom falar então um pouquinho, né, qual é o mecanismo de funcionamento da lei de incentivo, né? Por que as empresas acabam entrando nesses programas? Porque o governo passado criticou muito as leis de incentivos culturais, até entendo por que criticou, mas não quero entrar em polêmica aqui, mas é importante esclarecer por que elas são importantes e por que as críticas surgiram, se elas são fundadas ou não, o que pode melhorar nos mecanismos de incentivo, o que você acha a respeito? Bom, é assim, a lei de incentivo ela é fundamental e quando você lê a lei em si, ela é perfeita. Assim como a nossa legislação em si ela é muito boa. O problema é como ela é feita na prática, né? Porque a lei, ela prevê uma destinação de parte do imposto de renda das empresas de lucro real para projetos culturais. Até aí tudo bem. Só que quem decide quem é? É ela. Então o que aconteceu, que gerou essa polêmica, dizendo por superficialmente, que acabou indo para quem não precisava, para grandes artistas, para grandes nomes. Então é isso que acaba desvirtuando a finalidade, né, do acesso, de você realmente fazer... Democratizar o acesso. Que é essa finalidade, né? O governo ele abre mão de parte do imposto que seria público para poder ir para entidades, né, e acaba sendo... para um público mais seletivo, né? Não acaba não sendo uma divisão igualitária. Para o artista consagrado, para a produção cinematográfica, muitas vezes... Porque assim, quando você pensa, para uma empresa, né, é mais válido patrocinar um evento da Roberta, que está começando agora, que nunca fez nenhum teatro, mas está querendo aprender, ou para uma pessoa que é lá uma atriz global, que já tem nome, que já tem público. Então, para uma empresa, ela acaba escolhendo quem vai trazer mais divulgação para ela. Então, acaba ficando desigual esse mérito, né, esse critério, né? Então, Exato. Por isso que existem essas críticas. Essa é uma das razões, você acabou deixando uma oportunidade de explicar um pouquinho o conceito do Fórum Brasil, porque ele tenta equilibrar essa equação. A gente, ao mesmo tempo que vai trazer atrações de impacto que possam chamar a atenção de um grande público, ao mesmo tempo a gente vai envolver a comunidade local, os pequenos empreendedores, toda uma cadeia de produção que estão em volta naquela região, valorizando a recuperação daquela região histórica da cidade. Então, a gente cria um mix de atividades lá dentro. Então, essa é a estratégia do Fórum Brasil para atrair, né, as empresas a fazer a destinação dessa forma. Você falou que tem uma legislação para isso, né, que é uma legislação específica, é só em Rouanet, mas tem outras legislações também, né? Tem lei federal, a Aldir Blanc, ainda tem as estaduais, municipais. Tem várias. Municipal, o Promicult, estadual, o PROAC, no caso aqui do estado de São Paulo. Exatamente. E como é que elas funcionam? Então, a lei federal, ela tem até 6% pode ser destinado para empresas de lucro real. 6 ou 3? 6 é o limite total de toda a lei de incentivo fiscal, não necessariamente somente a cultura. Então, você não tem só da cultura. Então, tem lei de incentivo ao esporte, tem o PRONAC, tem várias outras leis. Então, somando todas elas, cheguem até 6%. Então, se uma empresa destinar
3 para a cultura, ela só pode destinar mais 3 para o esporte para não extrapolar os 6%. Mas ela pode botar os 6 na cultura, se ela quiser também. Pode. Pode. Tá. Bom, muito bom também. Quer comentar algo sobre isso? Não, na verdade, eu só ia comentar que a parte da cultura do fórum, a nossa ideia de aproveitar os talentos locais, que eu gosto muito dessa parte. Mas realmente eu acho que deveria facilitar e acho que a polêmica toda é justamente porque sempre quem consegue é quem não precisa. Quem precisa não tem nem acesso, nem sabe que existe e isso dificulta um pouco. Às vezes você tem muito talento num determinado local, mas ele não consegue fazer nada, né? Porque ele não tem acesso, não tem informação e a informação não chega. Então, eu acho que a parte principal de tudo é a informação chegar para quem precisa. Para o projeto de teatro que a gente vai apresentar aqui durante o evento, a gente tem falado insistentemente e estamos firmando uma parceria com o Unísio da Zona Noroeste, esquece a escola de samba lá, para a gente poder atrair a comunidade da Zona Noroeste e até do centro aqui, as comunidades mais periféricas, para se envolverem atuando nos espetáculos como enfim, como coadjuvantes ou como figurantes mesmo do espetáculo, mas a ideia é que a gente possa formar atores locais e, no futuro muito breve, eles possam servir as casas de espetáculo, servir os restaurantes temáticos, servir os museus, para criar uma experiência mais interativa, mais imersiva, né? Isso a gente viu aí em alguns estados, que é muito bom, experiências muito interessantes, e acho que isso pode ajudar muito a gente também. Agrega valor, né? E aí, indo nessa linha, que exemplo você daria de projeto que você participou, incentivado, que promoveu algum tipo de transformação social? Bom, vamos lá. Acho que minha menina dos olhos, que eu gosto muito, é uma entidade de São Vicente, chamada Associação The Best. Ela tem mais de 20 anos de história e eles ensaiavam nas ruas. Debaixo de sol, debaixo de chuva, eles ensaiavam nas ruas. É uma entidade voltada para dança, especificamente. E eles sempre foram muito bons. Então, todos os festivais que eles participavam, eles conseguiam ganhar, até que chegou um momento, eles falaram assim, não dá mais para vocês competirem. Vocês sempre ganham, agora vocês vão ser jurados. E eles construíram uma trajetória muito bonita, mas eles não conseguiam verba. Eles nunca conseguiam verba. Até que eu falei assim, eu vou ajudar. E aí eu arrumei o documento da entidade, e aí eles migraram para o movimento das quadrilhas juninas. Então, a gente conseguiu verbas de emendas parlamentares, a princípio, para poder conseguir viabilizar. Então, eles ganharam o campeonato estadual de quadrilha. E agora a gente conseguiu ganhar o PROAC para eles, o projeto Alma, que é um projeto que tem muita sinergia com isso, porque é um projeto de dança, canto e música. Então, eles vão fazer uma orquestra, eles vão cantar e dançar. E a finalidade não é só a apresentação, mas é gerar a profissionalização desses agentes culturais. Então, esse é um assim, muito, muito bonito, que acabou de ser aprovado e logo, logo estará se apresentando no Brasil inteiro. Muito bom. Cara, legal. Uau! Mas você vê, só não me deixa, eu não consigo parar de pensar, 20 anos praticamente depois, e aí cai nessa questão da informação, provavelmente eles não tinham essa informação de que poderiam, e não tinham nenhum assessoramento, né, de alguém que pudesse fazer isso. Então, a informação, como a Selma falou, é sempre a moeda mais preciosa. E falando em informação, eu já vou aproveitar para informar que a gente tem aí alguns eventos acontecendo. Então, do jantar eu posso fazer um convite aqui também? Pode, estamos há 2 dias, né? Porque esse programa está indo ao ar no dia 22. E as inscrições já estão quase encerradas, mas mesmo assim eu vou fazer um convite. Dia 24 agora, a gente vai ter um jantar para falar sobre a cadeia produtiva local. Vai ser no centro da cidade, um dos nossos parceiros ali na Tasca do Porto. Então, se você estiver vendo e ainda tiver convite disponível, dá um oi aqui, chama a gente, que a gente vai te colocar lá nesse jantar. Nossas convidadas vão estar lá também. Além disso, aproveitar para convidar todo mundo, porque a gente está aí chegando na reta final. Dia 15, 16 e 17 de outubro. 15, 16 e 17 de outubro, lá no Parque Valongo, com várias intervenções, com vários equipamentos acompanhando a gente, com a grande festa de encerramento no Monte Serra. Então, fica ligadinho na nossa programação, já faz a sua reserva, porque alguns eventos têm, como que chama? Inscrição e capacidade limitada. Isso, a Selma me ajuda aqui. Obrigada, ainda bem. Então, vem com a gente, dia 15, 16 e 17 de outubro, para esse grande evento que a gente está organizando aqui para vocês.
Bom, é importante sempre a gente estar esclarecendo as empresas do quanto isso é importante, né? Muitas delas, as grandes, já têm os seus departamentos que cuidam dos editais, dos projetos incentivados, mas sempre existem aquelas que não participam muito desse processo, né? Muito embora eu não sei, para ser sincero, eu não tenho ideia ainda como é que está isso aqui em Santos, mas o que a gente pode dizer para essas empresas que ainda não estão explorando ou não estão aproveitando essas oportunidades de colocar esse dinheiro que iria para imposto dentro de ações culturais como essa? É uma forma deles contribuírem com a sociedade, né? Então, acho que é muito legal eles entenderem qual que é a sinergia da empresa deles. Tem projeto para todas as áreas, né? Todos os gostos. Para todos os gostos. Então, o que faz sentido para a minha empresa? E eles têm a contrapartida também. Eles podem ter isso dentro da empresa, eles podem fomentar o voluntariado, eles podem agregar valor para a empresa deles. Então, assim, eles não estão só gastando dinheiro, eles estão destinando para um lugar que realmente vai trazer um retorno tanto para a empresa quanto para a sociedade. Então, vale a pena olhar com carinho e fazer essa destinação de forma consciente. Será que a gente vai conseguir... Só para complementar, pessoas físicas também podem destinar. Então, a gente fala muito das grandes empresas, porque é onde tem o maior volume financeiro, mas pessoas físicas elas também podem doar. Também podem destinar parte do seu imposto de renda. Então, e tem uma parcela grande aí, né? A gente pode lembrar disso daí também. Todo mundo pode contribuir um pouquinho. Você que declara bastante, né? Deve ter um imposto de renda alto, né, Selma? Está fazendo isso aí? Tem que ajudar, Selma. Pô. Na verdade, não. Não? Não. Não sabia, não foi o que me falaram aí, mas tudo bem, né? Eu te entregando aqui no ar. É, né? É. Não. Mas será que a gente vai conseguir, isso que eu ia falar agora há pouco, será que a gente vai conseguir realmente criar um envolvimento dessa região em torno disso? Porque o que mais me incomoda na região aqui, já falamos disso, essa é uma comentarista desse painel de Agenda Turismo, de criar uma cultura regional sobre a exploração de uma agenda regional, vamos dizer assim, né? Uma cultura entre as cidades que explore uma agenda regional. A gente tem atrativos em Bertioga, lá na Festa da Tainha, a gente tem atrativos aqui em São Vicente, temos em Praia Grande, temos em Mongaguá, Itanhaém. Não vou nem falar aqui, Santos, Cubatão tem muita coisa, Guarujá nem se fala, mas a gente continua com uma prática meio bairrista, né? Não, eu não vou fazer aquilo. E aí, será que a gente consegue ter uma perspectiva de melhorar isso? Eu acho que tem que ser uma ação constante, né? Uma ação constante. Eu participo do Politize, que é uma associação sem fins políticos partidários, de conscientização. Eu ganhei o Prêmio Nacional de Políticas Públicas voltadas para cultura. Então, o que é isso? É a formação que a gente falou, de começo, meio e fim. Então, eu propus que todos os conselhos da criança e adolescente, da assistência, que eles deem essa formação de forma continuada, porque não pode ser um evento, né, para poder despertar essa consciência. Então, quando a entidade entende que ela sabe o caminho, ela pode fazer parte dessa cobrança, né, de ir nas empresas, de pedir esse respeito e lembrar de forma contínua, porque não pode ser um movimento único, tem que ser um movimento permanente. E de toda a sociedade, né, de quem recebe e de quem destina. E a gente está tendo essa capacidade de comunicar de que aquilo não é um favor, de que aquilo faz parte de um agregado de arrecadações que iriam para o cofre público, mas está indo para um cofre de uma instituição que vai tentar dar uma destinação mais eficaz, né, para aquela finalidade. As pessoas, não, eu estou pedindo um favor, estou pedindo um patrocínio, né? É uma espécie de patrocínio, mas é um pouco diferente, né? Ainda falta essa conscientização, eu sinto que ainda falta bastante, ainda entender que ele está contribuindo, que ele não está doando, porque as pessoas, quando elas pedem, elas acham que é um favor, elas acham que é uma doação, e não é uma doação, é uma destinação, é uma coisa que ela já teria que pagar de toda forma, ela não está tirando dinheiro do bolso, ela está simplesmente destinando. Então, tanto as empresas têm que entender a importância dessa participação cidadã, como as pessoas entenderam que elas não estão pedindo um favor, elas estão lutando pelos seus direitos, que elas estão contribuindo com o nosso crescimento cultural e econômico também. Qual o potencial que a gente tem em termos de exploração disso? Queria o comentário das duas. Eu estava falando, antes de começar o programa, sobre vocações econômicas, né? A gente tem uma vocação do patrimônio cultural muito grande, porque a gente tem muitos prédios tombados, a gente tem, né, várias
digamos assim, construções e arquitetônicas ligadas a séculos diferentes aqui na cidade de Santos. A região conta aqui com 2 fortalezas coloniais militares, na verdade são 3, porque nós temos a Fortaleza São João da Barra, lá em Bertioga. E não temos nenhum patrimônio da humanidade, né? Há um movimento aí para reconhecer o forte, a fortaleza aqui de Santo Amaro, para que ela seja reconhecida como patrimônio da humanidade, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o destino desse pleito. Enfim, eu falei aqui de patrimônio, nós estamos falando de cultura caiçara, falamos aqui de alguns museus. Nós temos a primeira bolsa de valores do país, que foi a Bolsa do Café, mas nós também temos uma força relativamente grande na área de produção, oh meu Deus, fugiu a palavra agora, a produção de filme, né, que a gente chama de audiovisual, obrigado. Temos uma economia forte na área de audiovisual, na área de produtores de marketing e publicitários, alguns muito reconhecidos, premiados, como é o caso do Toninho Garcia. Temos publicitários importantes que saíram daqui. O Caio Esteves, que hoje é um dos maiores consultores da área de place brand do mundo, é consultor da União Europeia, está em São Paulo, é santista. O povo vai saindo daqui, vai indo para outros lugares. A gente consegue definir qual é a vocação da indústria cultural para a nossa região? Ou a gente também está com um olhar difuso sobre isso? Você quer falar? Pode falar as duas, mas um cada vez. Na verdade, eu acho que a gente tem 2 momentos, né? A gente tem um momento que só se pensava em praia, o centro ficou todo deteriorado e a gente esqueceu de toda a riqueza que tem no centro. Tanto a parte arquitetônica, histórica, cultural, tudo que tinha ali, ninguém lembrou por um bom tempo. Então precisou, tem o quê? Uns 20 anos, que começou todo esse resgate do centro histórico, da importância da cultura, da história, do que tudo aquilo ali representa, e a gente viveu porto e turismo de praia. E o resto ficou adormecido, digamos assim. Então, as coisas, quando elas ficam fechadas, qualquer patrimônio, ela acaba estragando. Então, para restaurar, é muito caro. E aí, você cria uma série de dificuldades, e aquilo ali, quem gosta, quem vai lá, olha, fala, nossa, que pena, está tudo estragado. Porém, desses 20 anos para cá, a gente está tentando ter mais opções, tanto de turismo, o porto está mais perto da cidade, né? Que é uma relação que sempre teve distante. Hoje em dia, a relação porto-cidade ela é uma coisa mais fácil de ver, até de entender, né? E aí tem um movimento para poder resgatar. Então, a gente está vivendo mais ou menos o movimento que eu brinco que a gente está... Tudo que a gente achou que era antiquado, feio, né? A gente foi deixando para lá e agora a gente está resgatando tudo isso. Então, é a tradição da cultura caiçara, a gastronomia caiçara, a revitalização do centro histórico, a gente está... Então, a gente brinca que antes o que era... A gente falava, isso aí não dá em nada, é tudo atrasado, vamos pensar nos parques de Orlando, que é mais moderno. A gente está resgatando tudo isso, por quê? Talvez por conta da pandemia, ficou todo mundo trancado e ninguém viu nada, e aí todo mundo sentiu falta, mudou a forma até de se viajar e de pensar em turismo, de antes e depois, porque o que a gente procura agora, o que o turista quer? Cultura, arte, vida caiçara, eu quero ter aquela experiência de pescar, de comer. Então, isso tudo está melhorando. Então, eu acho que a gente ainda tem esperança, né, de ter um turismo de mais qualidade, valorizar as pessoas dos lugares e resgatar isso, porque a gente vai ter, se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai ter um salto de qualidade de vida para as pessoas, a gente vai poder proporcionar para as pessoas uma qualidade de vida muito melhor do que o que elas têm e do que elas tiveram há um tempo atrás, né, que elas eram literalmente esquecidas. E aí a gente vai ganhar em muita qualidade e vai ser muito melhor para todo mundo. Então, acho que esse resgate é muito importante. Eu vejo potencial, por exemplo, em 2 coisas que eu quase não vejo ninguém falar, mas posso estar enganado. Eu vejo um grande potencial em explorar, por exemplo, a cultura nos morros,
Sim. Tem muita coisa lá para ver, além da vista lá de cima, tem uma cultura local interessante para ser explorada, se a gente cuidar com carinho disso. E a própria Catraia, né, Santos Guarujá ali, que está meio fedorento ali e tal, porque o pessoal não cuida, mas se tivesse um pouquinho de cuidado, Veneza também não é nada disso, é fedorento também, o pessoal... Eu ia falar isso. E o pessoal, né, romantiza e vai lá, né, os canais de Veneza. Qual é o potencial que a gente tem aqui, que você acha que a gente está difuso ou... Eu acho que a nossa cultura, ela é muito rica, né, e por ser muito rica, ela é difusa. Então, acho que o que falta é a gente ter uma clareza, fazer um mapeamento melhor de tudo que a gente tem à nossa disposição, que é muita coisa. É muita coisa. Acho que se a gente conseguisse aproveitar esse momento do fórum, nós vamos ter muita gente envolvida e fazer um mapeamento do que nós temos à nossa disposição, ia contribuir muito, mas com certeza a nossa cultura ela merece esse olhar assim de valorização mesmo. Mas é o que a Selma falou, realmente a gente tem que resgatar isso, né? Tem que resgatar. Tem muita gente que não conhece coisas que a gente vivia lá atrás, danças, cantigas, culinária, acho que é o todo, né? Acho que a cultura ela é muito, muito abrangente. Então, é um lugar, a gente vai restaurar aquele lugar, mas para quê? O que vai ter lá dentro? Vai ter lá dentro o funk que existe hoje? Ou a gente vai colocar lá dentro o que existia na época que ela foi fundada? Então, a gente precisa fazer um resgate de uma forma assim mais profunda e entender o que nós temos à nossa disposição, como que a gente pode contribuir e entender tudo que nós temos. Bom, a gente está indo para o final, inclusive... Exatamente, eu ia te falar isso, já estou te cortando mesmo, porque a gente precisa ir para as considerações finais e ainda reforçar o nosso convite aqui. Eu queria que você fizesse esse convite com a sua voz de trovão, para ver se acorda o pessoal, para comparecer na nossa festa lá do dia 15, 16 e 17. Tenho certeza que ninguém estava dormindo, porque estava muito interessante o tema. É verdade. Estava muito tempo para o pessoal dormir. Mas a gente está indo para o final. Quero agradecer a participação da Sílvia, né, da minha equipe aqui, da Selma e da Roberta. Antes de me despedir da Sílvia, lembrando mais uma vez, o Fórum Brasil estará recebendo representantes de mais de 40 cidades históricas no Brasil. A gente vai ter uma vasta programação para todos os gostos, desde o nosso encontro na sala principal, que é o encontro nacional, né, dos especialistas, enfim, professores, empresários do setor turístico-cultural. Nós vamos ter teatro, nós vamos ter workshop na sala Sebrae, vamos ter a área gastronômica na parte de fora, a feira criativa, vários expositores vendendo aí seus produtos na feira criativa, cidades expondo dentro do Parque Valongo, vamos ter quadros do Calixto e a visita guiada na Associação Comercial. Vamos ter a apresentação da cantora soprana Adriana Bernardes no Museu do Café. Enfim, vai lá no nosso site, vai no nosso Instagram, forumbrasilturismocultural.com.br, ou Instagram, ou Facebook, ou também no LinkedIn. Vocês vão encontrar a nossa programação e a gente espera receber não só o público da região, da cidade de Santos, como a população de outras cidades que virão nos prestigiar. Mais uma vez, Sílvia, muito obrigado pela tua participação e espero contar com a tua parceria no projeto e outras vezes aqui no programa. Bom, eu só quero contar duas coisas que vão acontecer, muito importante. Eu estou indo para o Congresso Internacional de Cultura, Tecnologia e Longevidade, na Europa, que vai acontecer em Portugal de 1º a 11 de outubro, mas vou voltar a tempo para prestigiar aqui, com certeza estarei aqui com vocês, mas eu vou para lá justamente para tentar fomentar e trazer recursos para a cultura regional aqui. Então, estou indo em busca disso, Então, foi essa parceria, porque a gente está indo num congresso justamente que está interessado em investir no Brasil. Esse programa está indo ao ar no dia 22 de setembro, então, uma semana antes de você embarcar para a Europa e 3 semanas antes do nosso evento. Você vá, tenha sucesso e retorne para se somar conosco. Exatamente. Só para finalizar, vou lançar o meu livro, dia 19 de setembro, aí sim, já vai ter ido ao ar, mas já vai estar à disposição para todo mundo que quiser. Depois você volta aqui para poder mostrar para o nosso público também. Combinado, então. Selminha. Queria agradecer a Sílvia, espero que a gente consiga trocar bastante informação sobre projetos e convidar todo mundo para realmente ir prestigiar o Fórum Brasil de Turismo Cultural, dia 15, 16 e 17 de outubro, porque tem muita surpresa boa, coisas muito diferentes da recepção até o final, é para surpreender todo mundo. A Selma vai sobreviver até lá. Ela está tensa, mas ela sobrevive. Todos nós está cansada, tadinha. Sobreviveremos. Vamos sobreviver.
Só reforçar, obrigada meninas por estarem aqui com a gente, contando um pouquinho. Esse assunto realmente é muito importante, porque a gente precisa divulgar. A informação, ela realmente é ouro, como a Selma trouxe aqui, né? Então, meus parabéns pelo trabalho de vocês e é isso. Espero todo mundo no dia 15, 16 e 17 lá de outubro, no Parque Valongo. E adjacências. Adjacências. Trava-língua pegou. E obrigado a você por participar de mais uma edição do Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão, que recebeu hoje Silvia Lopes, empresária, especialista, consultora em projetos sociais, incentivados e culturais. Olha, longa nessa apresentação aqui. Esteve conosco no painel de Agenda Turismo desta semana. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana.